Noite, agora sim. Agora vai dar tudo certo. Sejam todos bem-vindos, né? Estamos com algumas dificuldades aqui para acessar, mas agora sim vai dar tudo certo. Isso. O Fábio já está aqui, vou chamar ele. Viu, Ali? Muito obrigada pela tua presença. Sejam bem-vindos. A temática de hoje, como eu falava, é sobre logoterapia e a terapia online. Eu vou mandar o convite agora para o Fábio, que já entrou aqui. Uau, agora foi certinho. Só tu aceitar. Isso Opa, aí. cheguei? Cheguei? Agora tu tá online, tá? Mas Agora deu eu tô certo. online. O Eu problema não. era aqui mesmo. Eu não Era conseguia aí? nem enviar o convite para ti. E aí, na hora, trancava o Ah, Instagram. Aí eu tive que trocar de sim. celular. Uhum. E aí, Eu, Fábio, tá eu bem? achei. Eu até achei que era aqui, só deixa eu apoiar aqui no notebook celular que eu tô sem aqueles tripés, aquelas coisas pronto. Tudo certo, Uhum. até achei que era aqui, fiz um teste de conexão ali, mas tudo ok. Tá. Boa noite, boa Boa noite, boa noite noite. todo mundo. Boa noite, Aliana, Prazer né? imenso. É uma amiga aqui do Rio Grande do Sul também, que gosta bastante da logoterapia, Fábio. Ela é coach, até fiz uma live com ela na terça, e ela Hum, já ouvia, assim, sobre a logoterapia, mas ela acabou conhecendo mais depois da nossa conversa, terça, e que bom que ela está ah, aqui que hoje, que legal. vai ouvir mais, né, sobre a logoterapia, e Sim. hoje a gente vai falar um pouquinho mais nessa questão da terapia online, né, Fábio? A Uhum. gente, na verdade, a nossa ligação acabou acontecendo por causa da logoterapia, né? Porque são poucos as pessoas que têm, né, essa especialização aqui no Rio Grande do Sul, que tem interesse até mesmo em estudar, e a gente está Uhum. fazendo a pós, né? Eu estou na primeira turma, EAD, e tu tá, é a terceira turma que tu tá, né? Não, eu ia começar na terceira, mas aí eu tive que migrar para a quinta turma, né? Uhum. Que começou as aulas, inclusive, há uns 2 meses, mais ou menos. Eu tive a segunda aula Uhum. agora, mas é Sim. a quinta turma. Acho que, pelo que eu percebi, a previsão de encerramento, né? De conclusão da pós, eu acho que vai ser daqui uns 2 anos, né? Mais ou menos isso. Isso, é. Uhum, tá. Dá Hum. 24 meses de aula, né? Mas Uhum. tem o período da gente fazer o TCC, inclusive o meu eu já comecei hoje, né? A gente Começou. Que esquematizar. legal. E aí, tu já conhecia também, né, a logoterapia na tua instituição, mas é algo que a gente não tem como uma grade obrigatória aqui, né, Fábio? E as Não. pessoas conhecem muito pouco. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a questão da terapia online. Eu me formei há mais tempo que tu, né? Me formei em 2010 e na minha época de graduação já não tinha tanto, assim, não era nem falado. Tu já se formou, eu vou pedir depois Uhum. que tu te apresente, tu te formou um pouquinho depois, e a tua experiência é no online, né? Tu atende hoje Uhum. somente online. Então eu vou pedir que tu te Sim. apresente, né? Que tu fale tua formação, de onde tu é. E aí depois a gente vai bater um papo, né, sobre dúvidas que as pessoas têm e como trabalhar também com a logoterapia, né, no Uhum. atendimento online. Então, fique à vontade para se Perfeito. apresentar Vamos aí. que vamos. Vamos que vamos, né? Então, eu me formei em 2017 pela Universidade de Caxias do Sul, né? Eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Um dos poucos o pseudo-logoterapeuta, né? A gente não é logoterapeuta, nós é curioso, como se diz, né? Mas é só curioso. Mas um dos poucos que fez a formação em estágio, né, os atendimentos no estágio clínico que eu fiz pela logoterapia. Interessante isso, porque eu me formei em 2017, eu entrei na faculdade em 2009, e a universidade, que é a Universidade de Caxias do Sul, ela tem uma base bem psicanalítica, né? Os professores e tudo mais, eles têm uma formação psicanalítica bem forte, mas isso que eu achei interessante, eles não nos obrigaram a seguir esse padrão, eles deixaram aberto para a escolha. Tinha uma professora lá que ela foi, inclusive, a minha orientadora de estágio, a professora Rossani, uma pessoa incrível que também me trouxe a visão da logoterapia. Mas, de fato, a gente não vê tanto assim a logoterapia como nós vemos outras abordagens, né?
Então eu me interessei direto pela logo, um pouco por conta da filosofia, que é um assunto que eu amo de paixão. Eu acho que eu comecei primeiro na filosofia e depois eu descobri que existia uma abordagem clínica, né, terapêutica, que fomentasse o uso e o entendimento da filosofia, principalmente de base existencial e fenomenológica, né? Que é a logo. E aí foi amor à primeira vista. A partir do momento que eu li Em Busca de Sentido, que eu me conectei de alguma forma com a visão de vida do Frankl, não teve como deixar de lado e realmente eu quis aquilo para mim, não só para o viés profissional, mas também para a vida pessoal, né? A gente aprende na logo que nós somos logo viventes antes de atuarmos na logoterapia. E na Inicialmente foi verdade, isso. uhum. E na verdade, quando a gente estuda, né, tu falou que gosta bastante da filosofia, quando a gente se aprofunda mesmo na logoterapia, não tem como a gente deixar de lado, né? Porque a base da logoterapia ela é antropológica e essas questões do viés que o Frankl traz da filosofia, tanto que ele era doutor em filosofia. Então, para mim também assim foi uma busca, agora ao contrário de ti, né? Com a logoterapia eu comecei a me aprofundar na filosofia, gostar bastante da filosofia e ver que hoje, né, o que falta muito é pessoas que têm essa mentalidade de pensar, porque os filósofos fazem isso, eles, Uhum. eles trazem um pensamento sobre a vida. Então, a logoterapia ela é muito mais também essa visão, né, que a gente tem do homem num viés assim bem antropológico e filosófico, né? E assim, Fábio, eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque a gente está vivendo esse tempo da pandemia, né? E a gente sempre conversa porque a gente está estudando, né? A gente tem alguns Uhum. momentos que a gente troca algumas ideias. E tu já tem mais tempo de experiência, né? Eu, devido a essa pandemia, agora que eu estou voltando a atender, e essa parte do online, para mim, é novo, né? E tu comentava comigo esses dias que tu começou muito antes da pandemia, quando nem se ouvia Uhum. falar, né? Tu começou a atender em 2018. E aí tu acabou que agora, nesse período, a demanda aumentou, né? Com certeza, porque as pessoas Uhum. começaram a procurar mais a questão da terapia. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas diferenças que tu percebeu, né, da terapia Sim. no online antes da pandemia e agora da pandemia. Como é que tu observou essas diferenças assim em termos de procura, né? Das pessoas buscarem mais os atendimentos online, devido até Sim, vários problemas decorrentes da pandemia, né? claro. Eu comecei a atender no atendimento online, de fato, foi. Eu me formei em 2017, aí eu atendi na clínica presencial, porque na época o conselho ainda não autorizava processo terapêutico online, apenas acolhimento ou atendimentos emergenciais, né? Não era autorizado, não tinha a resolução ainda do CFP que autorizava, né? E aí eu comecei os atendimentos presenciais, ok. Aí eu tive um tempo parado da psicologia, por algumas questões pessoais eu dei um tempo de meio ano por aí parado. Aí, quando eu voltei para a psicologia em meados de 2019, eu comecei os atendimentos online. O interesse pelo atendimento online se deu por uma abrangência, de fato. Eu sou de Caxias do Sul, uma cidade média de 500 mil habitantes, cerca mais ou menos, né? Eu queria entender um pouco mais acerca antropológica e social do Brasil como um todo, nesse sentido. Então, eu queria ter o contato com pessoas de outras culturas, com pessoas de outros locais, para eu poder me conectar também como pessoa, e como profissional com outras formas de manifestação cultural. E a Logo trabalha muito essa questão do noético, inclusive, né? Que entra a questão cultural, a questão de ideologias de forma geral, filosofia de vida e afins, religiosidade para quem segue algum viés religioso, né? E eu tinha esse interesse de tentar entender um pouco mais como é o ser humano fora do que eu conhecia. Porque uma cidade, eu sou de Caxias, é uma cidade que não é uma capital, então tem uma cultura muito fechada. E aí surgiu a oportunidade do atendimento online e foi muito bacana, porque eu entrei para uma plataforma de atendimento online, né, que o nome é Zen Club, na qual eu trabalho lá até hoje, né, então eu já estou lá há quase 2 anos, mais ou menos.
nem se ouvia falar de Covid, não existia coronavírus naquela época. E começou um atendimento, veio pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, eu atendo pessoas do mundo inteiro, né, brasileiros, né, do mundo inteiro que traziam esse olhar diferente, traziam esse entendimento de saúde mental de uma forma mais ampla. As próprias pessoas que procuravam atendimento online, e ainda é assim, naquela época, elas já procuravam com o interesse de cuidar de si mesma. Elas já tinham esse interesse. Então, elas normalmente não vinha assim um paciente só para um aconselhamento ou para algo breve. Não, elas já iam com o interesse de entrar em um processo terapêutico. Tanto é que eu tenho pacientes que eu atendo até hoje, né? Daquela época que eu atendo até hoje. Então, é muito interessante como as coisas vão acontecendo. Foi passando o tempo e aí veio essa praga que a gente está vivendo aí, né? Covid. A demanda de fato aumentou bastante. A demanda de fato veio de uma forma muito alta, a ansiedade, questão de ficar em casa, aquela coisa, muitos conflitos familiares, né? Acontecendo até por conta de algumas famílias que têm ali os seus conflitos e estão tendo que conviver e tudo mais. E isso acabou fazendo com que as pessoas procurassem o atendimento online, né? Novamente, eu costumo brincar que em um dia eu viajo pelo mundo inteiro, né? Uhum. Hoje eu atendi um paciente que mora na Europa, atendi outro paciente que mora no Japão, atendi um outro paciente que mora no Canadá, no Brasil, de vários estados. Então, é muito bacana como a terapia online, ela dá essa oportunidade para o profissional também conhecer novos nichos culturais, né? Exato. E a demanda de forma geral, Rê, tá, hoje está muito voltada à Covid, sim. Está muito Uhum. voltada ao medo de pegar, né, a doença, pegar o vírus, ao medo de passar esse vírus. Isso é algo que eu ouço bastante. Eu tenho medo não só de pegar, mas principalmente de passar para um ente querido, né? Passar para um familiar que tem ali um grupo de risco, e tudo mais. A E gente as ouve muito perdas isso no também, consultório. né, Fábio? Porque Sim. muitas pessoas, assim, enlutadas, que acabam procurando pelo fato de não saberem, talvez, lidar com isso, porque a pessoa pega e muitas é rápido, né, que acabam falecendo. Então, Sim. a logoterapia, ela trabalha muito com essa questão, né, da tríade trágica, onde fala sobre o sofrimento, sobre a morte, e mesmo sendo uma terapia online, a gente pode sim trabalhar essas questões, né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez. Até hoje eu fiz uma pesquisa, sempre eu gosto de fazer uma mini pesquisinha, assim, né? Antes Uhum. da gente fazer a temática da noite, e eu perguntei a algumas pessoas se você já tinha feito, se você faz terapia, e poucas Uhum. pessoas, assim, ainda fazem, né? E às vezes as pessoas não fazem porque tem esse certo preconceito ligado ao Uhum. online. Ah, não, eu preciso, né, estar ali junto com a pessoa, só que foi uma mudança a nível mundial que aconteceu que a gente precisa Sim. se adaptar, né? A própria logoterapia Uhum. fala disso, de que quando a situação ela tá ali e não se tem como mudar, quem precisa mudar somos nós. Então, Sim. hoje a gente também precisa se abrir para essas novas formas de mercado de trabalho, né? Porque no tempo da graduação a gente não tinha, e até uma das coisas que a gente vai conversar agora é sobre a questão do setting perfeito, né? A gente sempre teve aquilo, não, o lugar perfeitinho que eu preciso atender, e hoje a gente sabe que não existe isso, assim, a gente, Não muitas tem como. vezes, né, a gente já até conversou sobre isso, tu precisa atender uma pessoa do totalmente o oposto daquele lugar, digamos, tu que tem uma clínica, aquele Uhum. local a pessoa não está apropriada, não está assim com vontade de ir, ela quer fazer o atendimento dela no lugar aberto, tu vai e faz. Eu já fiz vários atendimentos na casa da pessoa, né, a Sim. domicílio. Então, isso também é algo que a gente tem que pensar nesse set perfeito que mudou do tempo do surgimento da psicologia, né? Sim, mudou muito. Até porque hoje a gente tem que se adaptar, eu se vira nos 30, né, Rê? Quando tu Uhum. trabalha em atendimento online, tu não pode cobrar do paciente, de fato, como tu bem falou, que ele esteja num lugar super, hiper, mega isolado, confortável e tudo mais, porque às vezes ele não tem essa realidade. Às vezes ele mora numa casa que ele não tem a privacidade.
Então, muitas vezes é melhor fazer um atendimento por chat, que nós somos permitidos também. Eu não sou muito chegada, eu vou te confessar, eu prefiro o contato, pelo menos chamada de voz. Mas às vezes o paciente está necessitando, o paciente está numa crise, por exemplo, está em algum episódio de ansiedade ou algo do gênero, tu vai deixar de atender ele porque ele não está num setting perfeito, né? Tu não vai deixar, tu vai acolher, tu vai conversar, tu vai pelo menos tentar dar uma acalmada, tentar dar uma orientada nesse paciente, né? E um outro ponto é trazer para o nosso setting também, o nosso espaço, né, de trabalho, fundo branco, né? Uhum. Eu acho que não há necessidade de tu construir algo muito bem elaborado, mirabolante ou algo assim. Ok, tu quer fazer, não vejo problema também. Mas eu acho que a terapia online, ela te dá uma oportunidade de tu conseguir hiperfocar no paciente naquele momento. Independente do fundo, independente do local que tu tá. Claro, tem que ser silencioso, profissional agora, né? Tem que ser silencioso, tem que ser agradável, tem que ser um espaço que tu se sinta à vontade. Eu trabalho aqui na minha casa, no escritório, tem a cachorra do lado, tem uma janela que eu posso olhar um matinho que tem ali, bem iluminado. De dia eu não atendo com a luz artificial, né? A lâmpada acesa, eu fico só com a luz do sol, porque isso também me estimula a dar um atendimento de qualidade, né? Uhum. E claro que tem um outro ponto que é saber lidar também e manejar os horários, porque a terapia online, ela, para mim, pelo menos, ela ampliou muito o meu número de pacientes, muito mesmo, e isso faz com que a gente possa aprender a nos organizar melhor nos horários e também não exagerar. Eu exagerei no momento, teve no começo ali, eu fui até que eu podia, mas eu percebi que não estava legal, estava começando a ficar muito cansado, estava percebendo que eu não estava conseguindo dar um atendimento de qualidade para meus pacientes, e eu diminuí a carga horária, Uhum. né? Então, são cuidados que a gente tem que ter, são cuidados que a gente tem que ter não só com o paciente, mas também com nós, para que a gente possa oferecer o melhor para eles, né? É, porque é bem como tu falou, esse cuidado que o terapeuta precisa ter, porque o horário quem faz é ele, né? E daqui a pouco ali tu tá, e aí, não, eu vou atender de manhã, vou atender de tarde, vou atender de noite, e como no teu caso que tu falou que já atende pessoas até de fora, aí os fusos horários são diferentes, vamos supor, uma pessoa vai lá e diz, não, eu vou acordar aquele horário para atender a pessoa. Não, a gente precisa saber que a gente tem que cuidar da gente, né? Então, isso é bem importante também, porque aqui tem pessoas que também são da psicologia, também são terapeutas, Uhum, e hoje a maioria está fazendo isso, né? Atendendo ou só no online, como é o teu caso, assim também, uhum. ou essa questão de conciliar o presencial com o online, mas é bem importante esse cuidado que a gente tem que Uhum, ter, porque senão a gente entra num desgaste, daqui a pouco a gente não vai poder tá ajudando as pessoas que nos procuram, né, Fábio? Uma, sim. uma outra questão que a gente também, né, poderia estar pontuando, até que tu falou um pouquinho sobre a tua cachorrinha, e aí é essa questão do espaço, né? Porque como é acolhedor para a pessoa, talvez ali o momento dela é ela estar ali na casa dela, junto com os bichinhos dela. Então, aquele lugar ali para ela é algo prazeroso, é algo que remete muitas lembranças boas, e ela está de encontro com alguém que está ajudando ela, como no caso do terapeuta. Então, dentro da logoterapia é muito importante a questão do encontro, né? Do estar ali Uhum, presente. Só que hoje, digamos, a maioria nesse atendimento online não quer dizer que tu não esteja tendo um encontro. Tu estás. sim. E é isso que a gente também precisa proporcionar para as pessoas que nos procuram, né, Fábio? Que seja um Uhum, momento agradável ali, que seja realmente um encontro onde essa pessoa, mesmo diante do online, onde tu não está próximo dela, tu tá tendo encontro e tu tá sendo presente ali com ela. Isso é muito importante, né? Principalmente para gente que trabalha com a logoterapia, que é um dos princípios, né, da logoterapia, é a questão do encontro, o quanto é necessário para esses valores, trabalhar essas questões dos valores sim, vivenciais, né? Mas que no sim. online isso também é fundamental e acaba que acontece também, né?
Até é aquela velha história, né? A técnica, ela precede, né? O contato humano antecede a técnica, né? E na logo a gente vê muito dessa forma. Antes de qualquer coisa, tu vai ter o contato humano, tu vai ter o acolhimento, a empatia com esse paciente. Ele precisa ser ouvido. Talvez ele vai precisar ser ouvido durante não sei quantas sessões e a gente vai usar quantas for necessária até ele esgotar tudo que ele precisa trazer. E um ponto que é interessante da terapia online é que nós podemos explorar um pouco a questão ambiental também, né? A questão do contato que esse paciente tem com o ambiente que ele está inserido, na casa dele, ou seja lá onde esse paciente estiver. Explorar isso, é explorar o mundo dele, é explorar a vida dele, é explorar as vivências e os valores desse paciente, né? No Uhum. sentido de que auxilia ele a perceber muitas questões que ele vai trazer e muitos paraquês, né, da velho diálogo socrático ali, né? E muitos paraquês ele precisa entender no âmbito que ele está inserido. Aí vai depender da demanda do paciente, vai depender do que ele busca também e principalmente do que ele necessita, né? Terapia online ela vem muito com esse ponto, uma coisa que eu queria comentar, nós não fomos formados para trabalhar online, né? Tu se Uhum. formou antes que eu me formei em 2017, naquela época nem existia isso. Então, para profissionais mais antes de 2018, né, vamos dizer assim, para profissionais que se formaram antes de 2018, é esquisito, é estranho. Eu passei por isso. Quando eu fui para começar os atendimentos online, fazer o cadastro que a gente precisa fazer no EPSI, eu fiz esse processo de reflexão. Putz, será que dá certo? Será que vai funcionar esse negócio? Porque é diferente. E tudo que é diferente nos causa desconforto. O famoso sair da zona de conforto gera sofrimento, né? E é um sofrimento que nós vamos ter que encontrar um sentido até nele. E eu tentei, eu simplesmente tentei. Não criei expectativa alguma, simplesmente fui lá e comecei, dei a cara a tapa, como se diz. E olha, eu vou te dizer, Rê, foi exatamente igual do que o presencial. Para mim, pelo menos. Claro que cada profissional é cada profissional, né? Mas para mim foi exatamente igual. O contato humano, a questão do processo de vinculação, a questão do acolhimento, para mim não mudou em nada, entende? Então eu posso te dizer que é um processo terapêutico validado, gera bons resultados, né? Gera resultados como qualquer outro processo terapêutico, não vejo diferença alguma no atendimento presencial. Porém, aí vem um porém. Cada profissional é único. Se o Uhum. profissional não se sente confortável, não vale a pena ele entrar, porque é uma questão muito particular. Tem profissionais que realmente talvez vão ter alguma dificuldade com a tecnologia, é normal, é altamente compreensível. O paciente também, vale reforçar uma questão também, os atendimentos online, né, psicoterapia online, não pode ser feita com pacientes que tenham casos mais graves, que demandam atendimento presencial, ou até mesmo uma vinculação institucional também, com um Uhum. CAPS ou algo do gênero, por conta de uma questão de risco de vida do próprio paciente ou até mesmo de terceiros, né? Até, Fábio, aqui tem uma pergunta, se alguém mais quiser mandar, que foi colocada assim, ó, como vocês estão lidando com os pacientes mais ansiosos na pandemia, né? Então, essa questão também de acompanhar essas pessoas que estão nesse nível de Sim, ansiedade, digamos, ao extremo e que têm tido essa procura, né? Então, sim. se tu quiser falar um pouquinho, porque eu aqui, né, para quem entrou, depois na verdade, para mim é o oposto do Fábio, né? Para mim o online está sendo novo, eu comecei com os grupos, Sim. agora que eu estou retomando, a partir do início do ano, né, que eu estou voltando para atender daí realmente no online, porque antes a minha experiência era só com presencial. Então, quem entrou depois viu, né, que o Fábio ele se formou em 2017, aí em 2018 ele já começou com atendimento Isso. online, então ele já tem essa experiência desde antes da pandemia. Uhum. E no meu caso, eu agora, né, que estou começando, mas eu já comecei com grupos de trabalho, assim,
com grupos, com rodas de biblioterapia, trabalhando mais livros, né? Mas essa questão das pessoas estarem te procurando, até tu falou um pouquinho no início, né? Que a demanda aumentou, mas como que é Uhum. lidar, né, com esse processo terapêutico em crises de ansiedade, né? Com pessoas bem mais ansiosas do que o normal, né? Não com um nível talvez tão pequeno. Tu quer comentar um pouquinho sobre isso, Fábio? Vamos lá, claro. É Hum, complicado porque a própria pandemia, ela já traz um fator ansiogênico muito grande que é o isolamento, né? é. Não só o isolamento, mas também a questão da própria doença, o medo de pegar o Covid e tudo mais, vai trazer ansiedade. Eu acho que hoje em dia, se a gente for parar para pensar, é difícil alguém que não esteja ansioso, não esteja desencadeando alguns sintomas, né? E trazer essa, entre aspas, normalidade para o paciente é muito importante, porque ele precisa se reconhecer fazendo parte de uma sociedade que está patologizada por conta do próprio Covid. Reconhecer isso não é reconhecer que ele está perdido na vida e que não tem mais nenhuma salvação. Reconhecer isso é trazer leveza à própria demanda, né? E trazer leveza à própria demanda é auxiliar que diminua crises de ansiedade possíveis, compreender, não, peraí, é normal não estar bem, faz parte, vou respirar fundo, fazer alguns exercícios de respiração, algumas meditações, para compreender que o que eu estou passando é algo que muita gente sim está passando, mas que eu posso me permitir não estar bem nesse momento, entende? Então, por exemplo, um paciente que procura, que está em crise, tu vai auxiliar esse paciente respirando fundo junto com ele, vai acalmar ele por chamada de vídeo ou por chamada de áudio. Às vezes, como eu comentei anteriormente, até mesmo por chat, né, por WhatsApp ou algo assim. Tu vai ajudar esse paciente a se acalmar. Se tiver uma situação mais grave, tu vai solicitar que ele possa chamar alguma pessoa próxima para auxiliar ele também, para que ele possa se acalmar aos pouquinhos. É aquela questão, né? Quando um paciente está em crise, nós não vamos buscar nenhum processo reflexivo, nós não vamos buscar nenhum processo de fato terapêutico. A gente vai acolher aquela demanda. A gente vai seguir certos procedimentos para acalmar aquele paciente. Às vezes é necessário até encaminhar ele para uma UPA, por exemplo, para um pronto atendimento para fazer uso de alguma medicação. Se é um paciente que já faz uso de medicação contínua, orientar ele a fazer o que foi recomendado pelo psiquiatra, por exemplo. Tomar uma medicação SOS, como a gente chama, ou algo assim. Esse é o primeiro ponto. Pacientes que não estão em crise e que estão trazendo essa demanda de ansiedade, é compreender realmente essa realidade. A ansiedade nada mais é que muitas vezes um pensamento fantasioso acerca até de futuro. O que que Uhum. vai acontecer lá na frente? Putz, será até quando que essa pandemia vai estar aí? Será que eu vou conseguir me sair dessa sem pegar o vírus? Como é que vai ser? Será que eu vou perder algum ente querido? E vem fantasias e fantasias e fantasias. E eu uso muito uma metáfora que eu gosto bastante com os pacientes em consultório, que é pensa como uma viagem. Tu está dirigindo o teu carro para algum lugar, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Tu está dirigindo o teu carro para algum lugar, vamos supor que tu está subindo uma serra, tá? Tu tá viajando, tu olha aquela serra lá em cima, aquelas montanhas, e aí tu olha para elas e tu fica imaginando, putz, o que que será que tem lá em cima? Tô indo conhecer esse lugar novo. O que que será que tem lá? O que que será que está acontecendo lá? Será que está chovendo? Será que tem sol? Será que é frio? Será que tem bastante coisa para fazer? E aí tu começa a estar dirigindo lá, tu começa a viajar nesses pensamentos e pá, tu bate o carro, sofre um acidente. Por que que tu sofre esse acidente? Pelo simples fato de tu te desconectar desse presente, deixar de cuidar o trânsito, a rodovia que tu está dirigindo e focar no teu futuro. E aí entra uma problemática. A partir do momento que tu foca, tu hiperfoca nesse futuro, tu deixa de viver o teu presente e pode ocasionar sérios danos nesse sentido. Eu uso muito essa metáfora para o paciente poder compreender que é entendível que tem um futuro ali na frente que a gente não sabe o que vai acontecer, mas que não é saudável focar as atenções nesse futuro. Tem um futuro lá na frente, né? Não um presente. É muito importante que tu foque nesse presente, que tu possa
olhar para o teu presente, que é o que tu consegue mudar, É. que é o que tu consegue olhar e principalmente em tempos de pandemia, que é o que tu consegue cuidar. Uhum. E por isso que é Porque para tão tu ter bom um que a futuro, tu gente. precisa de um presente, né? Uhum. Então, eu E por isso preciso que é tão esquecer bom a disso. gente trabalhar com a logoterapia, porque a logoterapia é bem isso, ela não foca no passado, né? Tipo, o passado, a gente sabe que o que nós somos hoje, a gente vem em decorrência dele, né? Mas a gente Uhum, foca muito no presente para realmente a pessoa poder se transformar nesse momento para ter um futuro com uma qualidade de vida uhum, melhor e tudo mais. Então, a base, digamos, o olhar da logoterapia é muito no momento, no agora, assim, né? Não nesse fato de tu ficar focado em questões do passado. Claro que se a pessoa traz isso, ok. Para mim, que uhum, sempre, né, trabalhei na parte da dependência química, tipo, era inevitável. Às vezes eles traziam a questões da infância, porque muitos vinham de lares onde se tinha muito o uso da droga, né? Mas o uhum, meu trabalho ali, mesmo que eu ainda não estava, né, fazendo a pós, eu já conhecia a logoterapia, o meu olhar sempre foi de maneira de olhar com essa visão do Frankel, né? Então eu uhum, sabia que eles, um dependente químico, ele pode mudar sim a situação dele. Não quer dizer porque ele vem sim, do lar onde pessoas usam, onde ele usou muito tempo, que ele não pode mudar. Ele pode. A circunstância, né, o fato de usar droga está ali, mas ele pode ser um agente de mudança da própria vida dele. Então, isso é algo que é muito legal da gente trabalhar na logoterapia, mesmo num atendimento online, né? Porque tu tá ali com a pessoa naquele momento e às vezes pode acontecer, né, Fábio? Uma pessoa procura e ela uhum, tem um atendimento e naquele atendimento muitas coisas brotam nela pelo fato de da gente trabalhar esses conceitos, né? Um dos conceitos da logoterapia que eu gosto bastante é esse do autodistanciamento. A pessoa chega ali com um problema, com algo, com uma demanda que está incomodando ela. E uhum, em um atendimento, tu pode estar ali por meio do diálogo socrático, conversando com ela, e ela, de repente, aquilo soltar dos olhos dela. uhum. Ela sai do foco daquele problema, né? E aí, de repente, ela consegue realmente assim reestruturar a vida dela e já quando procura de novo, num próximo atendimento, ela já tem uma consciência totalmente diferente do que ela estava vivendo naquele momento. E eu acredito Exato. muito que também em casos de ansiedade o autodistanciamento serve muito, porque às vezes a pessoa ela tá focada lá na frente, né? Ela não está Sim, conseguindo ter esse olhar, né? De sair um pouquinho desse problema e viver as coisas do momento ali, viver os valores que a vida está dando para ela agora, encontrar aquele sentido, né? Que está ali diante dela naquele momento, porque futuramente o sentido que ela pode ter na vida dela vai ser diferente, né? Talvez. Isso vai depender do momento que ela vai estar vivendo e tudo mais. Então é bem interessante esses pontos que a gente pode trabalhar sempre dentro da abordagem da logoterapia, né? sim, sem dúvida, Rê. É importante reforçar que a logo jamais vai negar o passado de um paciente, Uhum. jamais vai ignorar, jamais vai chegar a dizer para o paciente, ó, esquece teu passado. Não existe. É. Risca. Não, jamais. A gente vai reconhecer aquilo como uma história do paciente que é necessário ter muito respeito por esse passado. Esse passado vai ser trabalhado assim, mas no presente. Por quê? Porque é o presente que nós conseguimos, vamos dizer, entre muitas aspas, mudar. É o presente que nós conseguimos ressignificar, né? Demandas do passado vão ser ressignificadas no presente. É importante que o paciente possa perceber que ele viveu uma história com sofrimento, com certeza, com muito sofrimento, com muita angústia, memórias pesadas, mas o que nós vamos fazer com isso no hoje? O que a vida espera de ti no hoje acerca do que tu viveu, né? Aquela velha frase do Frank, eu digo sim à vida apesar de tudo, né? Hum. Então, o que tu vai fazer e o que tu sente que a vida espera de ti nesse momento? Dá para trabalhar isso com uma pessoa que está com demanda de ansiedade, dá para trabalhar isso com uma pessoa que está passando por um processo até de luto referente à Covid, por exemplo, né? Porque tu vai procurar estimular que esse paciente possa refletir as ações dele naquele momento.
muito acolhimento, muita escutativa, famosa, tão famigerada escutativa, muito amor por esse paciente, muito carinho por esse paciente. É entregar o coração naquele momento para o paciente, né? É aquilo que o Frankl falava, é a entrega. Existe técnica, a logoterapia tem sim muitos conceitos, muitas técnicas, tem muita base filosófica e científica, mas antes disso é necessário o acolhimento, é Uhum. necessário a empatia e o contato humano. Por isso que é tão importante tu entregar o teu eu naquele momento para o paciente, para que ele Uhum. possa se sentir acolhido por um outro ser humano. Assim, Rê, eu não tenho problema nenhum, e eu já fiz isso, de falar coisas minhas na sessão, de falar sobre assuntos relacionados à minha pessoa, à minha, até mesmo à minha intimidade na sessão. Uhum. Se eu Isso sinto é que o o paciente vínculo, né? precisa, o Isso é vínculo, algo que é o vínculo que é exatamente. criado com o logoterapeuta, porque uma das coisas que Sim. me chamou muita atenção quando eu conheci a logoterapia, mesmo que ela, a base dela é fenomenológica, né, não é humanista, o Frankl, ele era Uhum. alguém muito humano, a gente consegue ver isso, né, no fundador da logoterapia, ele tinha essa proximidade com as pessoas, né, ele foi um cara sensacional. Eu sempre digo, olha, se eu tivesse conhecido o tio Frank há um tempo, a gente ia ser amigo, porque Tá? ele era alguém, né, realmente que Sim. tinha uma sensibilidade para o olhar humano. E que às vezes a gente tem que ter um certo cuidado, né, Fábio, como profissionais, assim, porque se tem um certo grau, muitas vezes, eu sou um pouco muito crítica em relação à própria psicologia, né? Eu tenho esse senso crítico, sou psicóloga, mas eu realmente acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes se parece que a gente criou uma imagem de que nós somos seres, digamos, perfeitos, né? O psicólogo disse, aí tem que dizer o amém. E nós somos humanos, é como tu falou. O que tem, né, um paciente nosso também, em algum momento, saber das nossas fragilidades. Olha, ele é psicólogo, mas ele teve que parar um tempo para resolver algumas Sim. coisas na vida dele, assim como eu, né, que agora que estou voltando, depois de anos de formada, de atendimento, também precisei parar por um momento Sim. onde acabei adoecendo porque eu esqueci de mim, né? Então, como psicóloga, como assim? Esqueci? Então, eu tive que parar, me cuidar, para agora poder voltar e cuidar do outro. Então, isso é importante também, porque cria o vínculo. O paciente sabe que, nossa, ele vai me entender. Ele é um psicólogo que já passou por isso. Então, isso é muito Uhum. importante, né? Dentro da. Não só, isso não poderia ser só para a logoterapia, mas a logoterapia traz muito isso, porque a gente não se coloca muito nesse distanciamento do nosso paciente, né? Assim eu vejo Uhum. muito a logoterapia. Sim, sim. O paciente, é importante que ele entenda em alguns momentos e que o psicólogo também pode ser uma pessoa ansiosa, também pode ser uma pessoa até com depressão, muitas vezes também pode fazer uso de medicação se necessário, porque o psicólogo ele é um ser humano, como qualquer outro. E eu acho que a relação vincular, obviamente que eu jamais vou desmerecer as outras abordagens, mas eu vejo que na logoterapia a relação vincular vai muito por esse caminho também, né? Ela vai para o caminho mais do contato humano. É a estratégia, é a forma em que o psicólogo vai trabalhar essa questão com o paciente. E não existe terapia sem vínculo, né? Eu acho que é impossível tu trabalhar um processo terapêutico com o paciente sem vincular, assim, que o paciente confie no teu trabalho e confie na tua pessoa. Uhum. Então, muitas vezes tu vai sim trazer questões tuas para mostrar o teu lado humano, tentando desconstruir um pouco aquele estereótipo do suposto saber do psicólogo, o doutor, entende? Não, obviamente que não é querendo desmerecer isso, mas eu acho que para um bom processo há necessidade desse equilíbrio. O psicólogo não está aqui, ele está aqui, está junto Uhum. ao paciente. Ele é E uma carregar pessoa essa, igual ao paciente. Uhum. E carregar muito essa virtude, que é uma virtude que o próprio Frankl também trabalhava, a questão da humildade, né? Ele era alguém muito humilde. Ele era alguém, foi alguém assim que acrescentou muito para esse olhar para o humano, e ele era alguém muito humilde. Então, a gente como logoterapeutas também nós precisamos ter sempre
esse olhar, né? De que, claro, nós Uhum. estudamos, nós nos aprofundamos no estudo do ser humano, mas em nenhum momento quer dizer que nós não somos também outros seres humanos, onde esse estudo também ajuda muito a nós, né, Fábio? Então, esse é um dos pontos que eu gosto muito da logoterapia, né? Porque aí a gente consegue, além de ver o ser humano de uma forma mais ampla, a gente também consegue trabalhar esses valores com a gente, primeiramente, né? É um processo nosso, né? Eu acho que assim, e aí é geral, né? Dentro da psicologia é geral. É muito difícil um psicólogo deixar de fazer terapia. Eu acho que ele precisa passar por esse processo antes até mesmo de começar a trabalhar com isso. E tem de fato muito isso na própria psicanálise do profissional passar pelo processo primeiro na TCC, praticamente na Gestalt também, enfim, em outras abordagens também. Com certeza tem essa visão de que antes de qualquer coisa passe pelo processo. Passe pelo processo para tu também poder te conhecer como pessoa. Cada abordagem vai seguir de uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo, que é fomento à saúde mental, né? O fomento a uma saúde mental de qualidade e humana. Então, nós da Logo também, nós passamos pelo processo, nós temos supervisão, faço terapia, faço supervisão, aquela coisa toda, porque é necessário, é importante. A nível pessoal, também a nível profissional, eu acho que é fundamental para os dois campos, né? E uma outra das questões, né, que a gente sabe, porque existe muito essa questão do vínculo, da afinidade, né, Fábio? E como é Uhum, importante essa troca, até depois no final eu quero comentar um pouquinho sobre os nossos projetos futuros, né? Até porque tem algumas pessoas que talvez seja estudante e queiram conhecer um pouco mais da logoterapia, da filosofia. uhum, Mas é sempre importante isso, por isso a importância dessa troca entre colegas também, porque às vezes uma pessoa pode procurar o atendimento com um, e aí aquele vínculo, né, não pega, porque a gente uhum, não sabe tudo, às vezes não é uma forma como a gente trabalha, às vezes tem pessoas, né, que, por exemplo, eu vou dar o caso de pessoas que eu já atendi, que sofreram abuso, então para elas estarem na presença de um homem era muito incômodo. Então, às uhum, vezes, né, tu pode atender uma primeira pessoa, daí tu lembra, não, tem aquele colega, eu vou encaminhar, quem sabe teu vínculo com aquela pessoa não vai ser uhum, maior. Isso também é muito importante na nossa profissão, né? Porque sim, se a pessoa não cria aquele vínculo, tu tem alguém para tá indicando, né? Ó, vai lá e procura aquele colega, porque aquele colega vai te ajudar, é já mais o lado onde ele trabalha, e isso também é muito importante, porque o vínculo terapêutico é o que é fundamental para que uma boa psicoterapia aconteça, né? sim, sem Então, dúvida. isso é algo que a gente também precisa sempre salientar. Então, Fábio, já estamos nos nossos momentos finais, né? Que eu tenho uma reunião agora às 8, Uhum. e eu queria só assim que tu pontuasse algo mais, e no final eu quero falar sobre os nossos projetos, né? Aqui para o Rio Grande do Sul. E eu Vamos que queria vamos. deixar para ti, deixar as tuas considerações, incentivar as pessoas, né? A procurarem, a fazerem Uhum. terapia, que realmente nesse momento mais necessário do que nunca, né? Sim, primeiro agradecer, né, o convite, é algo que a gente já estava bolando há bastante tempo, né? Mas para os horários fecharem é meio complicado, mas conseguimos. E eu acho que esse tipo de trabalho, esse tipo de ferramenta, que é algo também relativamente novo, eu acho que o boom das redes sociais veio pós-pandemia ali, né? A questão das lives e tudo mais, eu acho que é importante para trazer um pouco da importância de certos assuntos para a sociedade como um todo. E hoje a gente está falando não só da logoterapia, que é a nossa base de atendimento, mas da terapia online. E eu queria reforçar de fato para as pessoas que se permita se sentir a necessidade. Nem todo mundo precisa de terapia, mas talvez possa precisar. É normal. Então, se permita a entrar em um processo na qual tu vai olhar aquilo como sendo um autocuidado. Eu uso muito essa palavra nas minhas publicações no Instagram, autocuidado. Porque de fato é o momento teu, é o momento da tua intimidade que tu vai olhar para ti. Poucas vezes a gente olha para nós mesmos no dia a dia.
sempre focando nas atividades, no trabalho, nos estudos, nos afazeres. Então, é muito importante que nós tenhamos esse momento para a gente, né? Tempos de pandemia, principalmente, eu acho que aí eu sou um pouco mais radical, talvez, em falar que em momentos de pandemia é importante que a pessoa possa realmente entrar em processo terapêutico, porque, querendo ou não, nós estamos isolados. Por mais que as coisas se flexibilizem em um momento ou outro, o isolamento continua. Então, o momento de estar isolado já é algo que demanda uma questão emocional muito grande, como eu falei no Uhum. começo da nossa conversa, questões familiares e afins. Então, se permita, há possibilidade, tem como. É só tu se permitir realmente a começar a se olhar. A terapia online está aí para isso. A gente vai estar sempre à disposição, né? Então tá. Fábio, obrigada, né, por estar aqui. A gente, Imagina, foi a foi um primeira prazer. vez que a gente fez uma live, mas a gente já vem aí dialogando, conversando e com algumas ideias, né, que a princípio começaram aqui para o Rio Grande do Sul, né, Uhum, porque nosso anseio da gente querer que a logoterapia seja mais conhecida, até mesmo no meio acadêmico. Então, a gente tem uhum, um grupo, né, vou deixar aqui o convite para quem é da psicologia, quem é estudante de psicologia. Não necessariamente precisa ser só aqui do Rio Grande do Sul, a gente abriu, né? uhum, Mas a gente tem um grupo no Telegram onde é para a gente trabalhar bem essas questões, né, da filosofia e da logoterapia. Então, se você tem interesse, eu e o Fábio, a gente tem algumas ideias também que a gente quer depois, futuramente, a gente está ainda engatinhando, né? Mas se você no tem começo. interesse, gosta da filosofia, é Sim. formada em filosofia, eu tenho descoberto alguns filósofos por aí, né? E você vai entrar nesse grupo, vai ser para agregar, para a gente crescer e a gente pensar e montar projetos futuramente, né? De estudos com essa base dentro da filosofia e da logoterapia. Então, pode procurar eu, pode procurar o Fábio, que a gente vai estar, né, colocando vocês ali nesse grupo do Telegram para a gente realmente trocar, né? Então, são para pessoas que talvez assim se vejam um pouco perdidas, não sabe muito sobre logoterapia, quer conhecer mais, quer estudar, e às vezes se sente perdida, como foi o meu caso quando estava na faculdade, né? Era só eu e foi muito difícil, mas eu fui lá, persisti, e depois de muito tempo, né? Realizei, digamos que foi um dos meus sonhos, de poder estar na pós hoje, fazendo logoterapia, já com outros planos aí de mestrado também, para ser alguém assim para expandir a logoterapia aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que no Nordeste, né, tanto que a gente está fazendo a pós lá no Nordeste, é EAD, mas a base é no Nordeste, lá é muito forte, né, bem Tem um núcleo conhecido. muito forte, É, né? Tem um quem é núcleo da muito forte. psicologia conhece logoterapia no Nordeste. Aqui no Rio Grande do Sul, pessoas se formam e nunca ouviram falar. Então é como se tu estivesse deixando uma parte das pessoas de lado, né? Porque Sim, todos nós principalmente na temos, Paraíba, né? Paraíba tem, principalmente nossa, lá, ela é muito forte na logo, Uhum. né? Então, as pessoas que quiserem participar conosco, fiquem bem à vontade, só nos procurarem, tá certo? Então, tenham todos uma boa noite. Mais uma vez, obrigado, Fábio. E a gente se encontra, né, nos nossos estudos aí. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Foi um prazer e estamos sempre aí. Conte sempre comigo, tá bom? Fiquem bem. Tchau.